quais as principais causas de epicondilite? Aqui nesse vídeo vamos destrinchar passo a passo para você entender e parar de sentir dor. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal. A epicondilite ela pode acontecer por diversos aspectos, mas vamos pontuar três mais importantes. O primeiro é a fraqueza muscular dos músculos do antebraço. O segundo é o excesso de uso em um único movimento, por exemplo, um tenista ou golfista. E também o posicionamento base, posicionamento neutro do punho, que poucas pessoas sabem como que funciona e poucas pessoas conseguem aplicar isso na rotina. Hoje lá no consultório a gente pega muitos pacientes com epicondilite e que não sabem qual é o verdadeiro posicionamento do punho diante de vários exercícios dentro da musculação. Então, para a gente entender, assim como a coluna, ninguém vai agachar com a coluna em flexão ou com o extremo da extensão. A gente já automaticamente sabe que tem que deixar ela num posicionamento neutro. Muitas pessoas ainda erram nisso, mas já é muito mais falado na academia que você precisa manter uma curvatura fisiológica e tudo mais. Mas agora, e para o punho? Poucas pessoas sabem que nós temos 8 ossos que são bem pequenos, que se articulam um a um nessa região. Então, automaticamente, dependendo do posicionamento que você adotar para certos exercícios, você vai tensionar mais a parte de dentro ou a parte de fora do antebraço, favorecendo ou não a epicondilite medial ou lateral. E esse é um dos principais fatores, porque se você coloca carga, pouca carga, e vem fazendo com posicionamento errado, isso vai demorar muito mais tempo, mas onde que acontece o erro? É onde a pessoa começa a progredir as cargas e ainda se mantém naquela posição errada do punho. Isso vai favorecer que você perca a conexão do músculo-alvo. Então, por exemplo, num crucifixo, as pessoas fazem com o punho na flexão. E a hora que traz para flexão, vai conectar muito mais o flexor do antebraço e o bíceps do que exatamente o peito, que seria o músculo-alvo. Então é muito importante saber o posicionamento neutro e você vai aprender agora e eu vou te ensinar na prática como funciona. É importante a gente saber então como posicionar o nosso punho. O que acontece? O nosso punho, ele não, vamos pegar o Jeff aqui, ó. O nosso punho, ele não é reto. Então, vejam só que esse osso, que é a ulna, ele é mais curto. Percebam aí, ó, que tem mais ou menos um dedo aqui de diferença. Então, automaticamente, é impossível você querer fazer os exercícios com a mão no posicionamento reto, dessa maneira. Porque esse posicionamento não existe. Só de você estar com esse posicionamento aqui, automaticamente você já está fazendo mais força nessa parte dos flexores, ou seja, pode gerar epicondilite medial. Nesse caso, o nosso posicionamento neutro é com um certo desvio para lateral. Então pensem que o dedinho sempre vai se desviar um pouquinho. E quando a gente observa dessa maneira aqui, é difícil ver um pouquinho mais no boneco, mas é como se essa parte de cima do punho fosse um pouquinho mais espessa, mais projetada à frente, fazendo com que você tenha um favorecimento desse movimento para cima. Então, se a gente for pensar de uma maneira prática, é como se você fosse abrir uma porta, que aí eu brinco com o pessoal, que é a mão de maçaneta. Ó, quando você vai abrir uma porta, você faz isso, certo? Para abrir. Então, ó, tem que deixar ela cair um pouquinho para baixo. E depois a mão de motinha, que é um pouquinho para fora, como se estivesse acelerando mesmo uma moto. Então, esses dois movimentos, ó, maçaneta e motinha, é onde você tem o posicionamento neutro. E aí o que é o interessante? Tem um estudo que mostra isso, que quando você está nesse posicionamento neutro, você tem uma distribuição do uso dos músculos flexores e os músculos extensores, reduzindo então, num momento de puxada, de remada, esse excesso de tensão em uma das musculaturas. E aí automaticamente reduz o risco também de epicondilite. Vamos fazer na prática aqui. Peguei um hand grip, ó, pouquinha carga só para a gente entender. E eu quero que vocês observem esse feixe aqui, como se fosse a barbatana de um tubarão. Quando eu fizer força na barra, no halter, vamos falar mais para frente, mas ó, pressionei, fiz força. O que eu quero que vocês projetem, ó? Maçaneta e motinha. Conseguiu perceber daí o movimento sutil que é? Ó, zerei a mão, apertei, maçaneta, motinha. É muito sutil,
Só que percebam, a hora que eu faço, ó, maçaneta, motinha, automaticamente todo o grupo muscular do meu antebraço já aciona. Porque aí eu tenho o posicionamento neutro do punho, favorecendo essa conexão do flexor e o extensor e automaticamente me traz mais força na mão. O que eles perceberam? Que quando você faz força de preensão, isso foi feito a partir desses aparelhos aqui mesmo. Quando você faz força e flexiona muito, você tem uma perda da força da mão. Se você faz força e estende tudo, você também tem perda da força da mão. Então, é justamente, ó, maçaneta, desvia pro dedinho e depois motinha. Exemplificando aqui no cabo, para ficar mais fácil para vocês observarem, então, por exemplo, imagina que eu vou segurar um supino. Você precisa gerar, ó, o desvio pro dedinho, então maçaneta, e sutilmente, ó, uma motinha. É bem pouquinha angulação, ó, bem pouquinha angulação. Você percebe que o cabo mexe muito pouco, tá? Isso direciona o posicionamento neutro. Por exemplo, em tenista tem um estudo, essa aqui é uma raquete de beach tennis, mas em qualquer esporte de raquete no caso, eles identificam até que por conta da falta dessa posição neutra do punho, os praticantes de tênis têm uma incidência de artrose, ou seja, degradação dos ossos da mão quando não se tem esse posicionamento. Então, por exemplo, na raquete aqui eu não vou segurar reta, eu vou gerar, ó, maçaneta e motinha. É bem sutil, então, ó, maçaneta, motinha. E daí sim dá para fazer todos os movimentos. Então sempre precisa ter esse desvio com essa extensãozinha de leve. Isso faz com que o seu posicionamento neutro do punho fique ótimo, a preensão, a força da mão maior e automaticamente você consegue conectar o que precisa, dorsal, peito, ombro. Bom, então pessoal, aqui se a gente fosse simular um supino, como que a gente faria isso sabendo que a barra é rígida? Você vai só mentalizar o posicionamento da mão, porque não tem como você torcer a barra, né? Então, você vai só mentalizar aqui, ó, maçaneta e motinha. Perceberam? Ó, olha a minha mão, maçaneta, ó, e motinha. É como se eu quisesse fazer isso aqui, ó. Como não, né? Eu faço isso. Então, desvia pro dedinho e depois acelera a motinha, estabilizando com o dedão. Então travei, ó, estabilizei maçaneta, motinha, tirei a barra. Olha só como que minha mão mantém. Desci, subi, ó. Em nenhum momento eu deixei meu punho reto. Geralmente os pacientes que têm epicondilite, eles vêm com esse posicionamento de punho reto. Mas não, ó, maçaneta, ó, e motinha. A partir daqui que se faz o supino. Pessoal, exemplificando aqui agora nos halteres. Então vejam só, o halter é a mesma coisa. Quando eu vou fazer bíceps, geralmente o pessoal tende a fazer com um padrão de flexão. Isso, de novo, vai gerar pico no flexor e vai gerar pico no bíceps, beleza. Mas esse pico no flexor não é interessante. O que é o importante? É fazer o desvio da maçaneta e sutilmente a motinha, para quando você vier dar o pico, vejam só a diferença. Você já perde a força do flexor do punho e sustenta mais conexão ainda do bíceps. Então, o interessante é, ó, maçaneta e sutil motinha. Gerou o pico, automaticamente voltou. Numa elevação lateral, a mesma coisa. Desvio para maçaneta e depois sutilmente uma motinha. E a hora que você vai impulsionar para o lado, naquele padrão, o cotovelo tem que subir mais alto que a mão. Por quê? Se você sustenta a mão em flexão, automaticamente você gera muita carga excêntrica, carga de alongamento com contração desses músculos de fora do antebraço, favorecendo a epicondilite lateral. Então, sempre maçaneta, motinha e faz o movimento de bíceps, de elevação lateral. Por exemplo, o de costas também, vamos ver agora. Bom, na puxada principalmente, nas remadas também, isso para tudo, pessoal. Esse posicionamento você vai usar para todos os exercícios da musculação. Na puxada, você vai sustentar a mão aqui, ó, de novo, igual no supino, desvio, então, mão de maçaneta e logo na sequência, mão de motinha. Isso faz com que você tenha mais coordenação
inclusive para direcionar o cotovelo para frente na hora da puxada ou para trás, tudo depende da sua ênfase. Mas se você não está com esse posicionamento neutro do punho, o tendencioso é que você faça flexão para poder puxar mais com o punho ainda, ó. E aí automaticamente é impossível você gerar às vezes a rotação para o cotovelo vir para frente e conectar mais ainda o seu dorsal. Espero que eu tenha te ajudado com essas dicas para você treinar cada vez melhor e ainda gerar uma prevenção de lesão, principalmente da epicondilite. Aqui no canal temos outros conteúdos também com dicas de treino, dieta e suplementação. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e bora viver sem dor.